Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus, oh aleluia, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando é porque está trabalhando. Basta o que Deus irá fazer.
o caminho. Ordena, Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Salmo 23. Quem conhece o Salmo 23? Até de cor, né? Salmo 23, nós vamos ler o Salmo 23 todos não. Nós vamos ler só o versículo de número 5. Qual é o versículo de número 5? Quem sabe de cabeça? Agora eu peguei, né? Ô, glória! Sem ler, viu? É de cor. Diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Glória a Deus. Eu quero falar aqui nessa noite oportunamente sobre mesa preparada. Tem uma mesa preparada para a gente aqui hoje. Eu digo que no céu tem uma mesa preparada que ela nunca está vazia. Porque a despensa de Deus é cheia e ela renova, 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 renova. Se você acordar de madrugada e for lá, tem. Se você acordar durante a manhã, tem. Se você passar a tarde no trabalho, parar e ir lá, está cheia. A mesa está posta 24 horas. Até porque, enquanto é noite aqui, você está dormindo, tem gente se alimentando lá no Japão, que é outro lado do mundo. Então, a mesa tem que estar o tempo todo cheia, né? Tem anjo com bandeja para lá e para cá. E de vez em quando ele passa lá na mesa, enche a bandeja e Deus fala assim: desce e serve lá embaixo. Quando você menos espera, o anjo começa a andar aí no meio da igreja. E ele vai passando, vai semeando, vai fornecendo, vai alimentando. Você que estava triste, sente a presença de Deus e da glória. Aí o anjo vai e coloca na sua mão algo que ele pegou da bandeja. Recebe aí que eu estou falando profeticamente. Ele coloca na sua mão que Deus mandou te entregar. E você sai daqui levando aquilo que só tem no céu. E só você que tem acesso ao céu recebe aqui na terra. Por isso que eu não me preocupo muito, irmãos, com a ação do diabo não, sabe? A gente tem que preocupar sim com a nossa vida, para a gente não dar brecha para ele. Mas com o que ele pode fazer quando a gente está na posição, preocupa muito não, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que são 1/3 de anjos criados que caíram e viraram demônios, seguiram Satanás, 1/3. Só que quando você olha quantos anjos foram criados, a Bíblia diz que são milhões de milhões e milhares de milhares. 1/3 disso é demônio demais, é ou não é? Por isso que ninguém fica sem ser atormentado, né? Tem demônio para atormentar todo mundo. Mas isso não me abala, porque para cada demônio que existe, tem 2 anjos de Deus para garantir a vitória.
Então eu vou me preocupar com um derrotado do diabo? Não, eu vou preocupar com um vitorioso, que é Deus, que nunca perde batalha. E quando o anjo chega, o anjo resolve. E se o anjo não resolver, o próprio Deus entra no combate. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Está declarado aqui, a porta de Deus está aberta. Glória a Deus, é o Espírito Santo falando com você. Vamos à palavra. Nessa mesa tem banquete. Eu fico imaginando um banquete bonito, sabe por quê? Porque eu vejo lá, toda vez que eu vou no céu, eu vejo uma mesa preparada sem tamanho. E a mesa tem uma cadeira. E na cadeira tem uma pedra. Uma pedra dizendo reservado. E nessa pedra tem o meu nome escrito. E se eu olhar para a cadeira do lado, tem seu nome escrito lá também. Nós temos cadeira cativa nisso. E eu imagino nós, convidados de honra, porque, na verdade, nós somos os filhos do rei. E a gente se assenta. E o Senhor, juntamente conosco, participa desse banquete espiritual. Está disponível isso para nós. E eu quero que você entenda o seguinte. O salmista, ele chega num ponto do salmo que ele fala sobre uma mesa preparada. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Na presença dos meus inimigos. Sabe por que na presença dos meus inimigos? Porque os nossos inimigos precisam ver a exaltação de Deus na nossa vida. Deus faz questão que os nossos inimigos vejam Deus na nossa vida. Banquete fala de festa. Mesa preparada fala de festa. Toda festa que você faz tem uma mesa preparada. Uma mesa plena, uma mesa farta. Então Deus está dizendo o seguinte, na presença dos seus inimigos, naqueles que estão vindo com lança, naqueles que estão vindo com os dardos inflamados, aqueles que estão vindo com palavras de ameaça, Deus vai fazer uma festa. Está ventando, está soprando o vento, está tendo dificuldade. Prepara que a festa já vai começar. As coisas parecem que estão tão difíceis. Aproveita. É a festa de Deus que está começando. Preparas uma festa, um banquete, na presença da enfermidade, na presença da tribulação, na presença da confusão na família, na presença do vento contrário, na presença do diabo, na presença dos demônios, na presença da feitiçaria, da bruxaria, seja do que for, a presença dos nossos adversários. Há uma mesa preparada e uma mesa de festa. Tem banquete para nós. E você senta lá, você olha para o adversário e vai se deliciando. E deixa que o ódio, a raiva, tudo pertence a ele, é dele, fica com ele. Para você é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então quando a coisa fica ruim, corre e senta na mesa. Se a coisa esquentar para o seu lado, corre e senta na mesa. Se você ficar apavorado, é sinal de que você entrou na frequência do adversário. Mas se você ficar na paz, no amor, na graça, na alegria, na perseverança, é sinal que você não está nem aí para o vento. Você está sentado na mesa, na presença dos inimigos. É loucura. Mas só mesmo quem é nascido do Espírito, compreende as coisas que são do Espírito. Porque para o homem natural, parece loucura. Então, se estão te chamando de doido, parabéns. Estamos no caminho certo. Jesus aqui me fala na sua palavra sobre mesa preparada. Pensa, existe a mesa, existe uma cadeira, e o texto diz que na frente, em cima da mesa, tem um cálice. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então diga para mim assim,
Diga comigo, só para a gente memorizar. Mesa, lugar, cálice. Jesus entende bem desses mistérios. Um dia ele estava andando lá nas terras da Galileia e já estava se aproximando o momento da sua despedida, da sua partida. E ele então resolve celebrar a última ceia. Ele resolve celebrar a última ceia, que é o ato que a gente vai fazer aqui também, por ordenança dele. E ele vinha andando pelo caminho e ele conhecia o pensamento e o coração dos seus discípulos. E ele sabia que desde lá de trás, eles vinham sempre com uma dúvida entre eles. Quem é o maior? Qual de nós é o maior? Tinha isso. Quem era o maior, quem era o mais forte, quem era o mais poderoso, quem era o mais santo. Parece que as coisas não mudaram muito não, né? Mas tinha isso. E Jesus sabia. E Jesus ficava ensinando, olha, quem quer ser o maior, torne-se o menor. Jesus estava sempre ensinando que a matemática, a lógica do mundo espiritual é a contrária. E ele falava, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele ia sempre dando dica, mas o pessoal falava, amém, glória a Deus. Mas por dentro, quando via lá Pedro andando sobre as águas, pensava, metido. Quando via lá, quando Jesus fala assim, olha, tem gente aqui que nem vai passar pela morte. Aí Pedro chega perto de Jesus e fala assim, você está falando de João? Porque é o seu discípulo amado? Aí Jesus fala, e se eu quiser? E se eu quiser que ele não morra? E aí, se eu quiser? Sempre tinha isso, Jesus conhecia o coração da sua turma. E agora eles estão indo para uma casa celebrar a ceia, a última ceia. Pouco tempo atrás, uma mãe chega para Jesus e fala assim, Senhor, permita que os meus 2 filhos se assentem lá na mesa, um à sua direita e outro à sua esquerda. Todo mundo preocupado com posição. Onde que eu vou sentar? Quem é o mais próximo? Quem vai ter lugar de destaque? Sempre foi uma preocupação. E o pessoal às vezes ficava fazendo as coisas para merecer aquele lugar, né? Aí Jesus fala assim, olha, ele nem responde para ela. Ele olha para os 2 filhos e fala assim, sabia que toda mesa tem lugar? E tem mesmo, tem um lugar à minha direita, tem um lugar à minha esquerda, na mesa. Mas sabia que toda mesa tem um cálice? E a minha pergunta para vocês é, vocês querem sentar à minha direita e à minha esquerda, mas vocês estão preparados para beber o cálice? Porque eu tenho um lugar, mas eu tenho o cálice. E o cálice de Jesus era tão amargo que quando ele orou, ele falou assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E ele falou, e você quer sentar à minha direita? Tem um cálice. Você quer sentar à minha esquerda? Também tem um cálice. E Deus não deu cálice fora da medida. Lá na mesa tem o lugar do Francis. O cálice do Francis é o que ele pode suportar. Agora, o que acontece se eu quiser sentar no lugar do outro? Jesus explicou para ele o seguinte, olha, se você quiser sentar no lugar do outro, sabe o que vai acontecer? Você vai beber o cálice que não é para você. E sabe o que vai acontecer no final? Você vai beber o cálice e não vai ficar no lugar. Ele falou, não compete a mim dizer quem senta à minha direita e quem à minha esquerda, porque isso aí o Pai é que escolheu, é o Pai que determinou. Mas vos digo que o cálice vocês vão beber. Então pensa só, tem um cálice que está botado no lugar que não é meu, o lugar do pastor Márcio. Aí eu quero esse cálice, eu vou lá, eu vou pegar o cálice. Eu quero o lugar, sento lá. Estou bebendo um cálice que é a medida dele. Aí eu começo a beber o cálice, não dá. Bebo mais um pouco, não desce. Bebo um pouco mais, eu não aguento. Bebo um pouco mais, já bebi mais de meio cálice e continuo bebendo. Na hora que está no finalzinho, eu falo, não aguento mais não, vou levantar do lugar e vou embora. Nem ficou no lugar,
que queria e ainda teve que beber o cálice. Está entendendo o mistério? E Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, o lugar não é de vocês, o lugar é de quem Deus decidir que é. Mas se você quiser ficar lá, o cálice você vai beber. E aí, mesmo ensinando isso, no dia me parece que a coisa continuava do mesmo jeito. Aí Jesus fala: só tem um jeito de eu ensinar essa turma agora. Quando a gente chegar dentro da sala, é um local que estava vazio. Não tinha ninguém morando lá. Era um salão. Então não tinha servo. Porque quando você chegava na casa de um servo, de uma pessoa, principalmente em festa, a estrada era empoeirada. Então o primeiro ato, o empregado chegava na porta com a bacia e lavava os pés do convidado. E sabe quem que era o empregado que fazia isso? O menor da casa. Os maiores estavam mais ocupados. Pega o menor e bota ele lá na porta para ficar lavando o pé. Era assim que funcionava. Então, na hora que todo mundo entrou para a ceia com o pé sujo, alguém tinha que lavar o pé, já que não tinha empregado. E ficava olhando um para o outro pensando: quem vai? Eu não vou. Aí Jesus passa a mão na bacia, passa a mão na toalha, vai lá e abaixa e começa a lavar o pé de todo mundo. Quando chega em Pedro, Pedro fala: Senhor, não, eu não vou deixar o seu... Pedro, você não está entendendo, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Fala: então me lava por inteiro. Não, Pedro, você já está limpo. O segredo ali era outro, o mistério ali era outro. Jesus estava dizendo: olha, o maior aqui é o que faz o serviço do menor. O maior aqui é o que serve a todos. Ninguém queria a bacia. Ah, não, esse lugar aí eu não quero. Lugar de lavar pé. E Jesus está falando: o maior é aquele que a si mesmo se humilha, porque aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. É a lógica do reino. Então, se você quer crescer na vida, se você quer ter destaque, seja na vida espiritual, seja na vida ministerial, seja na vida profissional, comece a servir. Comece a olhar qual é a demanda. Comece a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Faz aquilo que não dá ibope. Faz aquilo que não dá status. Faz aquilo que ninguém aplaude. Mas aquele negócio que, se você deixar de fazer, todo mundo vai sentir falta. Ninguém vê ninguém limpando o templo aqui, ó. Ninguém vê, mas alguém limpa. Mas o dia que não tiver mais limpeza no templo, todo mundo vai ver e vai sentir falta. Porque as coisas mais importantes são aquelas que a gente só dá valor quando perde. Você está aqui, você tem um bem mais precioso da sua vida, chama liberdade. Pergunta para quem está preso: quanto que ele pagaria para estar solto? E às vezes a gente deixa passar. Ah, minha família está uma guerra, está uma luta. Vocês viram na televisão o que aconteceu recentemente? Com aquela família que perdeu uma menina? Dá glória a Deus, porque está todo mundo na prova. Está todo mundo, filho está rebelde, mas ele está lá, então dá glória a Deus. Sabe, porque a gente tem que ver, a gente tem que olhar para as situações que estão à nossa volta e saber o que realmente é importante. E o que é importante, na maioria das vezes, não é o que aparece. E aí Jesus estava falando: deixa que eu faço. Vou mostrar para vocês o que é ser o maior. O maior. Tem alguém aqui maior do que eu? Não tinha, ele era Deus. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Tem alguém maior do que eu? Não tem. Olha o que o maior faz. Ele dobra e faz aquilo que ninguém quer fazer. Já dei uma dica.
Segundo ponto, senta todo mundo na mesa. Agora está cada um com seu cálice, cada um com sua cadeira, com seu lugar. E do mesmo jeito que a tradição dizia que o menor te lavava os pés, a tradição dizia que quando você queria honrar alguém num banquete, tinha um cerimonial. Você molhava o pão no vinho e entregava para a pessoa. Sinal de honraria. É uma homenagem. Né? Igual hoje o pessoal faz no brinde. Vamos fazer um brinde ao fulano de tal. Lá não fazia brinde, lá molhava o pão e presenteava. Aí Jesus fala assim, ó. Aquele a quem eu der o pão embebido no vinho, esse é o que vai me trair. E diz que quando ele molha o pão no vinho, entrega para quem? Judas. Quando ele entrega para Judas, a palavra de Deus diz que imediatamente Satanás se apoderou dele. Vamos entender o processo. Imediatamente o espírito de Satanás se apodera dele. Aí tem gente que interpreta literalmente, acha que Judas estava lá, pegou o pão molhado e levantou com 2 chifres e um rabo e foi para... Não foi isso não. É o espírito, é o mesmo espírito de Satanás. Sabe qual é o espírito de Satanás? Orgulho. Satanás estava lá no céu numa posição de regente do coro celestial. Era Lúcifer, querubim ungido. E todo mundo reportava a ele, porque o cargo dele era a estrela da manhã. Era o mais brilhante de todos os anjos. Mas aí ele cresceu tanto que ele aspirou a cadeira de Deus. Ele queria ser igual a Deus. A soberba entrou em Satanás e ele quis sentar na cadeira que não era dele e quis ser maior do que Deus. E aí, por causa desse espírito, desse sentimento de orgulho, ele foi expulso, banido do céu. E agora acontece que ali na mesa de Deus, acontece exatamente a mesma coisa. Judas, quando pega aquele pão com bebido no vinho, ele pensa, eu sou o maior que tem aqui. Enquanto Jesus estava dizendo, eu sou o menor que tem aqui, Judas pegou, está vendo? Eu sou o maior que tem aqui. Então ele aspirou ser mais importante do que Cristo. Vê se não é o mesmo espírito que estava em Satanás. Não é o mesmo sentimento que estava em Satanás. E é nesse sentido que a Bíblia diz que o afeto de Judas se tornou o mesmo afeto de Satanás. A frequência do Judas era agora a mesma frequência de Satanás. Ele estava agora agindo, sentindo e se comunicando com o mundo espiritual na mesma frequência que Satanás se comunica. E por isso que a Bíblia diz então que Satanás tomou Judas. O espírito de Satanás. Mas não era que era um demônio não, está entendendo? Era ele próprio, era o espírito dele, o espírito humano, as emoções, os afetos, o pensamento, estavam tomados pelo mesmo sentimento de orgulho, pelo mesmo sentimento de vaidade, pelo mesmo sentimento de superioridade. E isso foi a destruição de Satanás, isso foi a destruição de Judas. E é algo totalmente humano. Às vezes a pessoa pensa assim, a pessoa está possessa, Satanás apoderou dele, aí ele foi lá e entregou, aí depois Satanás saiu dele, e aí ele se arrependeu, ficou com remorso, né? Se arrependeu, não teve remorso, se enforcou. A coisa é muito mais complexa do que isso. Sabe, Satanás não precisa possuir ninguém para isso acontecer, não. Basta que ele estimule
o seu sentimento. Ele não precisou possuir Eva, não, só bastou falar no ouvido dela. Ele não precisou possuir Jesus, não, ele ficou lá querendo jogar coisa na cabeça dele. Se você é filho de Deus, manda que a pedra vira pão. Ele não precisa possuir a gente, não. Ele só fica ali instigando você e dizendo assim, tá vendo? Não te valoriza. Olha só, você era para estar muito maior. Você é muito mais. Você sabe mais que todo mundo. Você é melhor do que todo mundo. Você está na empresa há mais tempo. Você era para estar muito, né? E a pessoa começa, realmente, né? Eu sou mesmo. Rapaz. Rapaz. Tive uma revelação agora. Que estão tentando me boicotar naquela empresa. Por quê? Não, porque eu sou maravilhoso. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela passou já pelo 18º ministério. Aí eu, na conversa, o último foi muito rápido, né? Porque ficou lá 3 meses só. Aí eu perguntei, mas o que aconteceu, né? E toda vez falava, não, que eu fui para missão tal. Na missão tal levantaram com inveja contra a minha vida. Aí eu saí da missão tal, fui para a missão tal, mas chegou lá, a esposa de não sei quem levantou com inveja contra a minha vida. Aí eu saí da missão tal e fui para a missão tal, e levantaram contra a inveja da minha vida. Aí eu saí de lá, voltei para a sede para pegar o ministério tal, levantou a inveja contra a minha vida. Eu saí dali, eu troquei de igreja. De onde você está vindo? Eu estou vindo de tal lugar. Por que você saiu de lá? Lá tinha uma inveja contra a minha vida. E para onde você vai agora? Não, agora eu vou para outro local. 3 meses depois chegou lá e falou, você não acredita qual foi o levante? Eu falei, qual foi? Uma inveja. Eu falei, é mesmo? O bispo estava com a inveja de mim. Aí eu, meu Deus. Está todo mundo com inveja dentro da terra. Será que é isso mesmo? Porque acontece alguém te invejar. Acontece de alguém te invejar. O que eu acho difícil, estranho, é que todo mundo, em todo lugar que você passa, te inveja. Então deve ser uma coisa fenomenal. Uma vez uma irmã falou para mim assim, pastor, essa palavra aí para mim, serviu. Falei, minha irmã, quebrantou? Não, pelo contrário, eu sou igual a Jesus, eu sou humilde. Só serviu para eu ver que eu estou no caminho certo. Eu falei, essa irmã é humilde, então permanece na humildade. Ela falou, pastor, na minha família, ninguém mais humilde que eu. Aí eu falei, irmã, então desse jeito, talvez nem aqui na igreja alguém seja, né? Pastor, não ia falar, não. Eu sou tão humilde, que não tem ninguém no mundo mais humilde que eu. E a pessoa acha que está na vibração da bênção. E Deus está dizendo, escolha a bênção. Quando Deus fala escolha a maldição ou escolha a bênção, Ele está dizendo o seguinte, tem 2 frequências. Você mergulha em qual? Você anda em qual? A sua frequência não é essa daqui do culto, não, porque aqui no culto a gente está numa atmosfera espiritual. A gente acaba de louvar e... Se aparecer aqui um endemoniado, todo mundo expulsa, todo mundo grita, todo mundo sapateia, todo mundo mete o fogo nele. O problema é que nos intervalos, no culto, lá fora, quando acaba, no caminho de casa, ali que aparece essa frequência, porque a sua boca fala que o seu coração está cheio. Então aqui você dá glória e você pensa que essa frequência é sua, não é, é do culto. E quem dá a frequência do culto é aquela pessoa que você nem imagina, porque ele não aparece, ele não fala, mas ele fica lá atrás intercedendo o tempo todo, dizendo, Senhor, cobre com teu sangue. Senhor, coloca um teu anjo ali. Senhor, olha ali, amarra aquele demônio ali. Senhor, coloca uma atmosfera aqui que demônio nenhum consiga se manifestar aqui dentro. A sua glória é que predomina. Tem gente intercedendo, irmão, até cansar, e ninguém sabe. E são esses que estão criando uma atmosfera para o culto fluir. Aí você entra com a atmosfera pronta, tem outros que entram com a atmosfera pronta, não é você, né? Você está na intercessão. Mas você vê que tem pessoa que entra na atmosfera e pega o gancho do negócio e vibra outra glória.
glória, maravilha, eu sou um agora, estou me sentindo uma potência. Aí quando termina o culto, chega lá, mas você viu aquela palavra que o pastor Francis deu? Eita misericórdia, viu? Ei. Você viu aquela... O culto pode ter sido uma bênção, mas teve uma hora que alguém passou e tropeçou no fio. Mas você viu só como é que foi o culto de quinta? O que foi? Tropeçaram no fio. Aqui canta bênção, canta vitória. Passa 5 minutos no particular com ele para você ouvir. É só derrota. Pastor, lá em casa, Senhor, ora muito por mim, pastor. Ora muito por mim. Mas, meu irmão, ali 5 minutos atrás, lá no culto, não estava tudo na bênção, não estava forte, não estava fortaleza, não estava esmagando a cabeça da serpente. Por que agora mudou? Mas sabe por quê? É porque a mente muda. A gente, quando sai da influência do lugar, a gente volta para a nossa própria influência. E é ali que aparece aonde que a gente está conectado. Tem gente que só consegue ser vitorioso se ele estiver aqui no meio. Se sair daqui no meio, pum, derrota. Só que Deus não te chamou para ser um dependente da vitória alheia. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Por aquele que te amou. Maior é o que está conosco, maior é o que está em mim. E por causa disso, o louvor que eu canto aqui dentro, eu canto lá fora. A glória que eu dou aqui dentro, eu dou lá fora. E o mesmo sentimento de força que eu tenho aqui dentro, eu continuo tendo lá fora. Porque aonde eu vou, o Senhor vai comigo aqui, do meu lado. E pode dar uma de doido. Começa a falar sozinho na rua. Eles vão pensar que você está com o celular do fone, não tem problema não. Vai falando sozinho, vai falando com ele. Porque isso aí mostra qual é a sua verdadeira frequência. A verdadeira frequência de Judas apareceu na mesa. Só precisou de uma honra para ele dizer assim, tá vendo? Sou o maior de todos. E foi a derrota. Quando a mesa está preparada, irmãos, ela é bênção. Mesa preparada é bênção. Mas como ela é na presença dos inimigos, você tem que vigiar. Porque o inimigo está na espreita e furioso, esperando para você sentar no lugar errado, tomar o cálice errado, e depois sair reclamando da mesa, dizendo assim, nunca mais eu volto nesse lugar. Você viu o que Jesus fez comigo? Você viu por que fulano recebe, fulana recebe, fulano recebe, e eu não recebo? Não, não, o seu está lá, só que é a cadeirinha que está ali do lado, você quer essa aqui, ó. Essa aqui você não aguenta, vai para lá, senta lá, fortalece lá, porque quando você estiver fortalecido lá, Deus está te preparando para trocar você de lugar. E Ele só vai te colocar onde você já está capacitado para suportar. Porque não, o seu inimigo vai continuar olhando para você com fúria. Como um leão procurando a quem possa tragar. Mas você vai continuar olhando para ele e degustando as maravilhas do banquete de Deus. Deu para entender? Quem entendeu, diga amém. Fala para o seu irmão assim, vai para o seu lugar, irmão. Porque eu estou indo para o meu. Completa. É bom mandar os outros para o lugar dele, né? O ruim é quando alguém manda a gente para o nosso também. Qual é o meu lugar? Seu lugar é de filho de Deus. Não aceita outra oposição. Não aceita outro lugar. Não aceita que alguém diga que você não é. Não aceita que alguém diga que você não vai conseguir. Não aceita que você seja herdeiro de derrota. Não, você é herdeiro de Deus. Co-herdeiro de Cristo. E eu nunca vi Deus ser derrotado numa batalha. E eu nunca vi Cristo perder. Nem para a morte ele perdeu. Ele venceu a morte, se assenta no trono. E agora ele está dizendo para você, o que eu ganhei, você também ganhou. Eu troquei de lugar com você. Pensa igual eu penso, faz igual eu faço, vibra igual eu vibro. E vocês farão as mesmas obras que eu faço. E ainda farão maiores do que essa.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar nesse sentido agora? Vamos ficar de pé? Porque nós vamos fazer aqui a celebração da ceia do Senhor. Mas antes da gente passar o trabalho da ceia, eu vou dar uma oportunidade agora de você que entendeu essa palavra e captou, você começa agora a orar junto comigo. E nessa oração você vai para o seu lugar. Feche os seus olhos agora. Eu não sei o que a vida está falando para você a respeito do seu lugar. Eu não sei. Talvez você está chateado por causa de um blefe do diabo. Que está dizendo, está vendo? Mas uma coisa eu sei. Seja em qual ponta da mesa for, você é filho de Deus. E você se assenta na mesa do rei. Então, portanto, fique feliz agora, fique contente agora. Nessa oração aqui nós vamos renunciar todo pecado. Tudo que o diabo colocou na nossa vida como acusação, você chegou aqui com o diabo te dizendo, você errou, você falhou, você pecou, você tem mancha na sua história, você tem mancha na sua vida. Você não pode se assentar na mesa do Senhor hoje. Nós vamos fazer o contrário. Antes de assentar à mesa, nós vamos agora entregar para Deus mais uma vez a nossa vida. Vai dizer, Senhor, lava-me no teu sangue, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Pai, nesse instante nós nos colocamos como igreja diante do Senhor, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados nessa hora. Ainda que eles sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a lã. Portanto, nessa hora, meu Deus, eu clamo pelo poder do sangue de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor aplique na vida dos teus filhos e das tuas filhas o poder do sangue. Que eles comecem a se sentir agora novamente como filhos de Deus. Que eles se coloquem agora no local que lhes pertence. Para que possam se assentar na mesa do Pai nessa noite. Todos os pecados foram levados na cruz do Calvário. Por isso, Deus, nós nos arrependemos agora de todo o mal que cometemos, de toda a falha que nós tivemos contra o Senhor, contra os nossos. Aleluia. Pede perdão para Deus aí agora. Conserta o seu altar diante do Senhor agora. E se alguém tem alguma coisa contra alguém, e lhe é possível consertar, conserta aí agora. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, se você feriu alguém, libera perdão agora também. Na primeira oportunidade, vá até ela e quebra todas as amarras e vai para o seu lugar na mesa. Aleluia. O cálice amargo da mesa Jesus já tomou. E agora ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E ele trocou com você. Aleluia. Peça para o Senhor te perdoar agora.